Fala meu povo ligado no Vitrine, tudo certo? Meu nome é Victor e hoje vamos aqui para uma aulinha de geometria plana. Vamos falar um pouquinho sobre ângulos, que é aquela matéria que vocês basicamente vão usar em qualquer área da matemática que tem um gráfico. Vai aparecer aí um ângulo para você, você vai usar muito ainda isso. Então é muito importante, pessoal, prestem muita atenção. E já vai deixando o like aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta. Primeiramente, o que é um ângulo? É a medida da abertura entre duas semirretas de mesma origem, ou seja, que partem do mesmo ponto. Dessa forma, não necessariamente vão ser semirretas, podem ser retas ou segmentos de reta. O que importa é ali eles estarem partindo de um ponto que vão formar um ângulo. Tranquilo, pessoal? Um ângulo pode ser representado por uma letra grega, como alfa, beta, gama ou delta, por três letras maiúsculas, que representam os pontos com acento circunflexo no meio. Por exemplo, ali a gente tem o ponto A, o ponto O e o ponto B. O ponto onde as duas semirretas estão se cruzando é o O. Então a gente tem AOB, com acento circunflexo no O, representando um ângulo. Ou ao contrário, BOA, com acento circunflexo no O, representando um ângulo. Mas se a gente tem três pontos, e um deles é o ponto de cruzamento, então a gente pode representar o ângulo dessa forma. E também pode ser representado por uma letra maiúscula com circunflexo. O ponto de cruzamento não é o O, ali onde está o ângulo. Então a gente pode representar ele só como o O com acento circunflexo. Também é uma possibilidade. Tranquilo, pessoal? Agora vamos falar do grau, que é uma medida de ângulo, e as suas subdivisões. O grau é uma das medidas de ângulo mais utilizadas, e suas subdivisões são minuto e segundo. Um grau é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Um minuto é igual a 60 segundos. Um grau já é bem pequeno. O máximo que a gente pode ter num ângulo completo seria 360. Um grau já é bem pequeno. Um minuto é 1/60 do grau, ou seja, é muito menor. E um segundo é 1/60 do minuto, ou seja, é muito menor ainda. São medidas bem pequenas de ângulo mesmo. Mas as que a gente vai mais utilizar aí normalmente é o grau. Tranquilo, pessoal? E continuando aqui, além do grau, existem outras medidas para ângulo, como o grado, que hoje em dia já não é tão comum, é uma medida bem antiga mesmo. E o radiano, que é muito usado principalmente na trigonometria. O radiano a gente vai ver muito ainda mais pra frente. Agora vamos falar um pouquinho de ângulos retos, agudos e obtusos. Vamos lá. Um ângulo agudo é o que fica entre 0 e 90 graus. É aquele menorzinho ali, fechadinho. Um ângulo reto é o que tem exatamente 90 graus, que as duas semirretas se cruzam de forma perpendicular. Aí já viu isso nas duas aulas anteriores, na de plano cartesiano e na de retas, que são retas perpendiculares. E o ângulo de 90 graus é exatamente isso, é um ângulo reto, a gente chegou a falar dele antes, inclusive. Um ângulo obtuso é esse mais aberto, que fica entre 90 e 180 graus. Agora vamos falar um pouquinho de ângulo raso, côncavo e cheio. O ângulo raso é o que a gente tem duas semirretas com a mesma direção, só com sentidos diferentes e partindo da mesma origem. Ou seja, a gente tem uma linha reta, basicamente, com um ponto de interseção. Isso daí vai formar um ângulo raso pra gente. O ângulo reentrante ou côncavo é o que tem entre 180 e 360 graus. Ou seja, esse que fica aberto para o lado de fora, mais ou menos. E o ângulo cheio, que também é chamado de uma volta, é o ângulo completo, né? Que tem 360 graus. Como eu falei, o ângulo máximo que a gente tem é 360 graus. Além disso, a gente já vai ter mais de uma volta. Então a gente chama esse de ângulo cheio ou de uma volta. Agora, o que são ângulos complementares, suplementares e replementares? Primeiramente, os complementares são ângulos que somados, eles juntos vão dar 90 graus. Aí a gente tem o ângulo alfa e o ângulo beta, somando eles dois a gente vai ter 90 graus, ou seja, beta complementar do alfa e alfa complementar do beta. A gente tem ali eles como complementares. Suplementares. Suplementares são ângulos que somados vão dar 180 graus. Ou seja, a gente tem ali o ângulo alfa e o beta, somando eles dois vai dar 180 graus. O beta é o suplementar do alfa
e o alfa suplementado beta. Agora replementar. Replementares são ângulos que somados vão dar 360 graus. A gente tem ali novamente o alfa e o beta, e a soma deles vai ser uma volta, né? 360 graus certinho. Aqui, pessoal, agora a gente vai fazer um exemplo dessa última parte aqui para a gente poder fixar melhor. Calcule o complemento, suplemento e o replemento do ângulo beta igual a 55. Vamos lá. Primeiramente, complemento, que a gente vai chamar de alfa. A gente tem alfa mais beta igual a 90, certo? Isso implica que alfa igual a 90 menos beta. Ou seja, alfa igual a 90 menos 55, que beta é igual a 55. Com isso a gente tem 35. Ou seja, o complemento dele é alfa igual a 35. Agora vamos ao suplemento. O suplemento, que a gente vai chamar de θ, é θ mais beta igual a 180. Ou seja, θ igual a 180 menos beta. Com beta igual a 55, a gente tem θ igual a 180 menos 55, que vai dar 125. O suplemento de beta igual a 55 é θ igual a 125. Agora o replemento. A gente tem gama mais beta igual a 360. Gama igual a 360 menos beta. 360 menos 55 é igual a 305. Ou seja, a gente tem que o replemento gama é igual a 305. Agora vamos falar um pouquinho de ângulos consecutivos e adjacentes. Prestem atenção que essa parte é um pouquinho confusa. A gente tem aqui 3 semi-retas e 3 ângulos ali, tranquilo? Os ângulos consecutivos possuem um vértice comum, o O no caso, e um dos lados em comum. Ou seja, AOB, que é esse ângulo verde, e AOC, que é esse ângulo azul, eles têm A como lado em comum, ou seja, eles são consecutivos. AOB e BOC, que são os ângulos verde e vermelho, eles também são consecutivos e o lado em comum deles é B, essa semi-reta do meio aí. E AOC e BOC também são consecutivos e o lado em comum é o que tem o ponto C, que é essa de baixo aí. E são os ângulos vermelho e azul. Tranquilo, pessoal? Prestem muita atenção nisso. Agora vamos aos adjacentes. Vocês perceberam ali que sumiu o ângulo azul. Então, porque os adjacentes, além de serem consecutivos, eles não podem ter pontos internos em comum. Ou seja, eles não podem compartilhar a mesma região, estar um dentro do outro, como foi no caso dos consecutivos. Aqui, a gente tem que apenas AOB e BOC são adjacentes, porque eles têm ali em comum a semi-reta OB, só que eles não possuem pontos internos, porque um está em cima e o outro está embaixo. Percebem? Que ali que eles não tá um dentro do outro. Então, por isso a gente pode chamar eles de adjacentes. E obrigatoriamente eles são consecutivos, né? Então a gente tem que todo adjacente é consecutivo, mas nem todo consecutivo é adjacente. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender isso? Agora vamos falar um pouquinho aqui de OPV, pessoal, que são ângulos opostos pelo vértice. São ângulos que são simétricos, tecnicamente, em relação ao ponto de interseção entre duas retas. Como assim? Dessa forma aqui, pessoal. A gente tem duas retas, tem um ponto de cruzamento entre elas, isso vai nos dar 4 ângulos. Percebe que a gente tem mais ou menos 2 semi-retas espelhadas? Mais ou menos? Então, isso vai gerar pra gente 2 ângulos que são opostos pelo vértice. Ou seja, a gente tem um vértice ali, que é o ponto de cruzamento, e a gente tem, por exemplo, o alfa e o beta, que são ângulos opostos pelo vértice. Na figura, a gente tem que alfa e beta são opostos pelo vértice. Logo, alfa igual a beta. A gente tem a mesma medida entre eles. Além disso, o θ e o gama, que é o de baixo de cima, ali os ângulos verdes, eles também são opostos pelo vértice. Ou seja, θ é igual a gama. E eles são suplementares, né, de alfa e beta. Se a gente somar θ com beta, ou beta com gama, ou alfa com gama, ou alfa com θ, a gente vai ter 180 graus.
Ângulos opostos pelo vértice serão sempre congruentes. O que significa congruentes? Significa que eles têm a mesma medida. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho de retas paralelas cortadas por uma transversal. Como assim? A gente tem isso daqui, tranquilo, pessoal? A gente tem duas retas paralelas ali, e a gente tem uma reta cortando elas. Isso daí vai gerar pra gente dois pontos de interseção, ou seja, 8 ângulos, e vários ali opostos pelo vértice, né? Os ângulos vermelhos de cima, opostos pelo vértice, os verdes também. Tranquilo. Com isso a gente tem o quê? A gente tem que os ângulos AB e o V são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. É notável, né? Como as retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Se a gente cortar com uma transversal elas, a gente vai gerar dois vértices ali, ângulos opostos pelo vértice em cima, opostos pelo vértice embaixo. Se as retas são paralelas, ali vai ter a mesma medida, todos os ângulos vermelhos. Tranquilo, pessoal? E os ângulos CD e WX também são congruentes. Por quê? Mesmo motivo, né, pessoal? Ali, opostos pelo vértice em cima, opostos pelo vértice embaixo, as retas com a mesma inclinação, a gente vai ter ângulos congruentes. Os pares de ângulos A e V e D e W são chamados de alternos internos, que eles estão entre as paralelas ali, na parte de dentro, e dos lados opostos da transversal, né? O A está de um lado, o V está do outro, o D está de um lado, o W está do outro. Os pares de ângulos C e X e B e U são chamados de alternos externos, porque eles estão do lado de fora das paralelas e estão de lados opostos da transversal. Percebem ali, ó. C e X, em cima da reta R, né, o C, embaixo da reta S o X, do lado de fora das paralelas, e em lados opostos da reta T, né, da transversal. A mesma coisa para o B e U. Os pares de ângulos A e W e D e V são chamados de colaterais internos, que eles estão entre as paralelas, né, do lado de dentro, e estão do mesmo lado da transversal. Os pares de ângulos U e C e X e B são chamados de colaterais externos, que eles estão do lado de fora das paralelas, mas do mesmo lado da transversal. Percebe ali, ó, o C lá em cima da reta R, e o U lá embaixo da reta S, do mesmo lado da transversal, do lado esquerdo. E o B e o X, a mesma coisa. Um está em cima da reta R, outro está embaixo da reta S, do mesmo lado da transversal, lado direito. Tranquilo, pessoal? A gente chama ele de colaterais externos. E além disso, os ângulos verdes são suplementares dos ângulos vermelhos e vice-versa. Percebe ali, pessoal, o C e o B são suplementares, né? A soma deles vai dar 180, o A e o D também, o B e o D também, o A e o C também. Ou seja, a gente tem que os ângulos vermelhos e verdes, um do lado do outro ali, eles somados vão dar 180, né? 2 a 2 ali a gente vai somar, vai dar 180. Ou seja, todos eles são suplementares entre si. Tranquilo, pessoal? Vamos falar um pouquinho de bissetriz, pessoal. Aqui, ó. A gente tem que a bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo exatamente na metade. Como eu falei, não necessariamente pode ser uma semirreta, pode ser um segmento de reta ou uma reta também. Aqui, a gente tem um ângulo, ali alfa. A gente vai passar a bissetriz nele e ele vai dividir em dois ângulos congruentes, que vão ser o alfa sobre 2 e o alfa sobre 2 ali. Tranquilo? Isso daí a gente vai ver muito ainda, principalmente na parte de triângulos. Bissetriz é muito útil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Deixa aí no campo dos comentários o que acharam, o que eu posso melhorar, que o feedback de vocês é muito importante. Siga o Vitrine nas redes sociais, facebook.com/vitrineacademica1 e no Instagram, @projeto Vitrine Acadêmica. E no caso de alguma dúvida ou sugestão, pode me procurar no Instagram também, @dsz_vitinho. Então valeu, pessoal. Até a próxima.